E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre as classes, né, que existem na nossa sociedade, a divisão por classes. E as pessoas sempre acham que tem uma função, né? As pessoas sempre acham que tem que obedecer a algum tipo de diretriz social, inclusive, né? Principalmente. As pessoas sempre acham que tem que colaborar de alguma forma, dar o seu melhor pela sociedade, né? Eu já ouvi falar que o ser humano ele tem a função de ajudar outros seres humanos. Né? Essa seria a função. É por isso que o ser humano teria nascido, né? Para ajudar outros seres humanos. Ora, praticamente toda a sociedade funciona dessa forma, né? As pessoas estão sempre querendo fazer coisas pelas outras. As pessoas vivem em função das outras pessoas. Parece uma sociedade de abelhas, né? Ou seja, todos numa coletividade colaborando para o bem comum. E no caso das abelhas, né, existem as rainhas, que estão no topo, né, são as que reproduzem. Existem as operárias, né, que também reproduzem, mas que só dão origem aos zangões. E os zangões, enfim, né, que estão ali com a função de fecundar as rainhas. Então, a gente pode ver que é uma sociedade de abelhas dividida praticamente numa hierarquia de 3 posições, né? Que é a rainha, zangões e operárias. Os zangões estão muito próximos da rainha, né? E as operárias são o nível mais básico. É a maioria de uma colmeia, né? São as operárias. O ser humano não é muito diferente disso, né? Existem as elites, que são as rainhas, os reis, né? que eles realmente usufruem da vida. Existem os zangões, que estão muito colados ali com as elites, né? Que são a classe intermediária. E existe o povo, né? Que são os operários, que fazem um serviço sujo, né? Serviço pesado. E a gente está hoje aqui para falar que, se você nunca ouviu isso antes, as pessoas que estão aqui no nosso canal já estão acostumadas, né? Mas se você nunca ouviu isso antes, eu estou aqui para te dizer, você não precisa ter função nenhuma. Sabe? Em última análise, né, a gente pode falar em solipsismo. O que é o solipsismo? Solipsismo é um conceito, né, filosófico de que só eu existo, uma vez que só eu experimento a realidade. O fim do mundo é o fim das minhas experiências. Nesse dia, né, no dia da sua morte, é o dia que seu mundo acaba. E cada um de nós é um universo próprio. Se só você experimenta a realidade, né? Porque você não sabe o que existe na cabeça dos outros, o que passa na cabeça dos outros, você nem sabe se os outros existem de fato, né? Você nem sabe se os outros são reais, porque tudo que você tem dos outros é uma percepção, é uma interpretação, né? Tudo está aqui, cara. Para pensar, né? Tudo está aqui dentro da sua mente. Você nunca esteve em outro lugar, a não ser aqui, né? Então isso é uma prova, né, de que o universo é holográfico. O universo é como se fosse um sonho, né? René Descartes, grande matemático, filósofo, criador do método cartesiano, né? Cuja ciência moderna praticamente se baseia, né? A racionalidade extrema, a matemática, a exatidão, o descarte de superstições, de crenças absurdas. E Descartes falava isso, né? Que ele acreditava que os sonhos podiam ser tão reais ou mais reais do que as coisas, do que a vida objetiva. Porque uma ideia não pode ser destruída, né? Você não pode destruir uma ideia. Você destrói as coisas físicas, né? Se você destruir um homem, você não destrói a ideia do homem. Pode matar um homem, mas você não mata a ideia, o conceito. Você pode destruir um carro, você pode destruir um banco, um ventilador, uma televisão, seja o que for, né? Seja o que for nesse universo físico aqui, pode ser destruído. Entretanto, a ideia não, né? A ideia é algo que prevalece enquanto houver consciência, enquanto houver cultura, enquanto houver alguém para desenvolver essas ideias e para manter essas ideias.
Então, né, o solipsismo te dá essa compreensão de que é fato, né? Na minha vida, pelo menos, né? Não posso falar dos outros, como eu falei, eu não sei se os outros existem, mas é fato que na minha vida mando eu. Né? É claro que existem elementos externos que podem te contaminar, elementos externos que podem te prejudicar, e é por isso que aqui a gente pratica a arte do isolamento. Quanto mais você se isola em si mesmo, mais poder você ganha, né? Inclusive sobre sua própria saúde. Quanto mais você se isola emocionalmente em relação às outras pessoas, mais você se fortalece aqui, né? Menos você fica pegado, né? E é importante também, né? A gente aproveitar as intempéries, né? As tempestades da vida, a dor existe para te ensinar alguma coisa. Quanto mais dor você sente, mais calejado você fica, né? Pessoas que não estão acostumadas a sentir dor, né? Pessoas que não estão acostumadas ao inferno. Aqui, ó, Clube dos Desgraçados Lúcidos. Para chegar nisso aqui, são poucos, né? Para chegar nisso aqui, tem que ter muita labuta, muito trabalho, né? Para compreender, para ter lucidez sobre o que é essa realidade. E você não passa, né? Para essa fase, você não chega nessa fase sem sofrimento. Sofrimento faz parte, né? A vida é dolorida. Para você se livrar da dor, você tem que se livrar da vida. As relações exigem uma certa prisão emocional, né? As relações exigem que você fique na dependência do outro, física, financeira, emocionalmente. Então, né? Nós estamos aqui hoje para falar isso. Se você só vive aqui, né? Você tem cada dia mais que aprender a desprezar os elementos externos. Cada dia mais só ter o necessário, a arte do minimalismo, né? Só ter realmente o que você precisa, evitar os excessos de coisas e pessoas na sua vida. E aí, né, você chega num ponto da sua existência, enquanto consciência, onde você percebe que a vida aqui dentro é a única vida real. E aí você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Quanto mais você se fortalece nessa ideia, ainda que você esteja no trabalho, né, vítima do trabalho ainda, né, trabalho escravo, né, porque todo mundo que existe nesse mundo aqui tem que trabalhar, com pouquíssimas exceções, né, até os ricos, né, as pessoas acham que rico não trabalha. São poucos os ricos que não trabalham, né? A maioria dos ricos, dos milionários, trabalham muito, só vivem para isso. E querem o que todo pobre e miserável quer. Quer ter família, ter relacionamento, ser valorizado, ser validado pela sociedade, né? O que você acha que o Elon Musk, com toda aquela fortuna, vive trabalhando o tempo todo? Não, porque ele quer validação, né? Ele quer fama, ele quer sucesso. Ele não quer só dinheiro. Esses caras não pensam só em dinheiro, eles pensam em tudo menos em dinheiro, né? O Elon Musk da vida aí, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ser parte do mundo, né? Mudar o mundo, é isso que ele quer, né? E vive só para trabalhar, só vive para isso. É um burro de carga igual qualquer catador de latinha, né? Dadas as devidas proporções, né? A escala do Elon Musk é maior, mas ele é um serviçal, um escravo ou outro qualquer, como foi o Silvio Santos da vida, né? Que agora está comendo grama pela raiz, né? E muitos outros que se achavam ricos e importantes. O rico, né, o milionário que realmente chega nisso aqui, né, na lucidez, ele se isola, ele some, né? Ele não quer fama, não quer sucesso, não quer validação, não quer ser alvo fácil. Aí chegamos na questão, né? Quando você chega no solipsismo, você percebe que só você existe e que a sua vida é um evento único e particular, é uma visão, né? Como se diz, idiosincrásica, né? Da existência, é só sua, é particularmente sua, né? Ainda que você compartilhe alguns elementos com a coletividade, mas quanto mais você se enfia em você mesmo, mais você chega na lucidez, na clareza de visão, né? Na clareza sobre a realidade, menos você se envolve com as questões do corpo, menos você se envolve nas questões do sexo, menos você se envolve nas questões sociais, família, filhos, sabe? Trabalho duro, dedicação a alguma coisa. Então, né? É o que a gente tem para dizer aqui hoje. Você está onde você se coloca.
Você cria para você a sua realidade a partir do seu presente. Esqueça passado, né? Passado é importante para bagagem, né? Como eu falei, a dor, né? Falei anteriormente, a dor ela existe para te ensinar. Se você souber usar o desastre, né? O fracasso, a derrota, a frustração para se fortalecer, né? Para aprender alguma coisa, quando vierem a derrota, o fracasso, a frustração, vai ser muito mais simples de lidar, né? E você vai acabar se envolvendo em situações onde você não precisa passar por isso. Quase sempre fracasso, derrota, frustração vem em função das outras pessoas, da exigência da sociedade, que quer que você seja isso, quer que você seja aquilo, te impõe valores, te impõe moral, te impõe religião, te impõe cabresto, corda no pescoço, né? Coleira igual cachorro. Então, quando você percebe isso, você entende que você não precisa ter função, cara. Sabe, a única função que você tem é existir. Os animais, coitadinhos, né? Eles não têm essa capacidade discricionária de simplesmente escolher como querem viver. Mas muitos animais vivem bem melhor do que o ser humano. Simplesmente porque eles seguem essa diretriz natural, né? Que é viver. Viver em função das necessidades. Coisa muito simples, né? Até um pombo sabe disso. Né? É como eu costumo dizer, o ateísmo, né? O ateísmo é uma coisa tão simples que não precisa nem de argumentação. O cristianismo, a religião, as doutrinas, a moral, tudo isso precisa de argumentação. Deus, a existência de Deus, se existe, se não existe, tudo isso precisa de argumentação. A única coisa que não precisa de argumentação é o ateísmo, né? Que é uma coisa natural. Então até os pombos sabem que Deus não existe. Qualquer animal sabe disso, né? Por quê? Porque simplesmente vive. Experimenta a vida sem estar preocupado com outras questões. Mas nós que somos seres conscientes, infelizmente, muitas das vezes nos afundamos, né? E nos tornamos piores do que os animais. Quem tem verdadeira consciência vai viver em função da própria necessidade, né? E vai entender que as funções criadas para você pela sociedade são funções falsas. Claro que você vai ter que se vender, né? Para ter um pouco mais de conforto. Você vai ter que trabalhar. Mas quando você desenvolve isso aqui dentro, né? Isso eu sempre tive na minha mente. Hoje estou aposentado, livre do trabalho. E não sou idiota para arrumar mais trabalho para mim. Sabe, hoje eu estou livre de qualquer função. Não vou ficar arrumando funções para mim. Sabe o que é minha vida hoje? Existir. Existir da melhor forma possível. Hoje, dor e sofrimento não me abala. Sabe, não me abala nada, porque eu já vi o pior de tudo nessa vida. Eu já acostumei a ver o pior dessa vida. E agora eu quero o melhor dessa vida. Sabe o que é o melhor dessa vida para mim? Viver só para mim. Isso é a melhor coisa. Viver sem função em relação aos outros. Sem função em relação à sociedade. Isso é invenção, cara. Isso não existe. Está fora de você. Você aceita se quiser, né? Você aceita essas questões, a política, a geopolítica, ai, que tem gente morrendo lá na África, ai, gente morrendo nas guerras, ai, é isso, é aquilo, ai, o ambiente, meio ambiente, o mundo, você está preocupado com o mundo, cara? O mundo está aqui dentro da sua mente. Tem nada fora, né? É holograma mesmo, né? Isso é... Qualquer um que pare para pensar, né? Qualquer um que se afunde nessa questão vai concluir isso. Vida, existência, é holograma. Você está vivendo aqui dentro, recebendo percepções, né? Recebendo informações, assinaturas do meio, através das suas percepções, através dos seus sentidos, e criando um modelo de mundo aqui dentro. Quando é que você vai criar o seu próprio modelo? Quando é que você vai parar de ouvir as pessoas? Ouvir o que está fora? Quando é que você vai deixar de ser feminino? Quando é que você vai deixar de ser um receptáculo, um buraco que aceita tudo, onde todo mundo entra, onde todo mundo dita as regras? Quando é que você vai ser senhor do seu próprio castelo? Quando é que você vai ser o rei? Eu comecei falando, né, na Sociedade das Abelhas, né? Tem a rainha, tem, né, os zangões, operários. Quando é que você vai ser rei na sua vida, né? Estou usando essa analogia, né, mas até mesmo dentro do sistema das abelhas, todos eles são escravos, né?
A abelha rainha é escrava, porque ela põe ovos, né? Ela está ali só para isso. Ela representa as elites, que também são escravos da sociedade. Né? Os zangões só existem para as rainhas, para fecundar as rainhas, então também são escravos. Né? E quando o zangão termina o ato com a rainha, ele perde o pênis e morre. Olha só que terrível, né? E no final os operários, né, que são a grande massa de abelhas, né, que estão ali para defender a colmeia e que estão ali só para se fuder, né? Fazendo cera, é o trabalho todo pesado com elas, né? Com as operárias. Mas todo sistema é um sistema coletivo, sem consciência própria, né? Então, quando é que você vai ser rei, verdadeiramente rei, de você mesmo, não de sistemas, não de coletividade, né? Não vinculado a outras pessoas, mas um rei do seu próprio universo. Rei no sentido de alguém que não tem função para além de você mesmo. Né? Assuma as funções sobre você mesmo. Né? Viver bem, né? Viver com tranquilidade, com harmonia, viver com paz, com sossego, com quietude, com solitude, com isolamento. Aprenda a viver com você mesmo, né? Porque solitário é só aquele que não sabe conviver consigo mesmo. Consigo, né? Esse é o solitário, né? É quem não consegue apreciar o valor da sua própria companhia. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!